Graças e paz, meus irmãos. Eu agradeço a Deus a oportunidade, a confiança do pastor de estar aqui hoje. Deus, Ele primeiro fala conosco, né? Para depois a gente transmitir para a igreja. E durante esses dias aí, Deus esteve falando comigo. E Ele quer falar comigo e com você novamente nesta manhã. E eu peço que os irmãos orem por mim para que Deus me use segundo a sua vontade para transmitir o que Ele tem para vocês. Porque de mim eu não tenho nada para dar a vocês. Como Pedro falou, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, né? Então o que eu tenho é a palavra do Senhor que está aqui escrita para abençoar a igreja nesta manhã. E a mensagem que Deus colocou no meu coração tem por título Famílias abençoadas por Deus. E Deus, vocês todos são abençoados por Deus. Vocês são uma família abençoada, só de estar aqui nesta manhã já é uma bênção. Então Deus, Ele quer abençoar mais ainda cada um de vocês. E a Bíblia diz que Ele deu aos discípulos, a qualquer um de nós, o dom de abençoar ou de amaldiçoar alguém, através das palavras. E nesta manhã eu quero abençoar vocês, através de Deus, porque eu não tenho a bênção, mas Deus tem para dar a vocês. E eu queria que o irmão, por favor, colocasse aqui, Dudu, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 27. Eu hoje vou falar sobre algumas famílias que foram abençoadas e abençoaram. Porque Deus, quando abençoa você, é para você abençoar alguém de volta, né? E ninguém pode abençoar ninguém se não estiver abençoado. E Deus disse a Abraão assim, "Se tu uma bênção", porque se você só pode abençoar alguém se você for uma bênção na mão de Deus. Como você vai abençoar alguém se você é rebelde, se você não é uma bênção? Diz assim, "Agora foi do teu agrado abençoar a dinastia do teu servo, a fim de que ele continue para sempre a tua presença. Pois tu, Senhor, abençoaste, e bendita será para sempre." Tem uma outra linguagem que diz assim, "Agora, Senhor, que tu abençoa a família do teu servo, será abençoada para todo sempre." Então, quando Deus abençoa você, é abençoado para todo sempre. E quando Ele fala dinastia, Ele está dizendo os filhos dos teus filhos, os teus netos, até a geração que Deus permitir que até Ele voltar. E nesta manhã eu quero falar de algumas famílias que Deus abençoou. E a primeira família que Deus usou para abençoar você e a mim, para a gente chegar aqui hoje, foi a família de Noé. Aí Deus disse a Noé, "Noé, constrói uma arca, que eu vou salvar o meu povo através da tua família." Como construir uma arca no lugar que não chove? Como construir uma coisa que você não está vendo? Mas a família de Noé creu. Irmãos, para você ser uma família abençoada, para salvar a sua família, você tem que primeiro crer no que Deus está mandando você fazer. Crer sem ver. Porque a Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. Então Deus disse, Noé, constrói uma arca. E era uma arca grande. E a família de Noé foi trabalhar. Para você ser abençoado para Deus, tem que trabalhar para Ele também. Porque se não quisesse trabalhar, como a arca ia ser construída? Deus deu a revelação a Noé, mas não mandou os anjos fazer a arca, não. Mandou ele construir. Dá teu jeito aí e constrói. E Noé foi trabalhar. E a família de Noé trabalhou. Enquanto Noé trabalhava, as pessoas passavam e zombavam e reclamavam. E diziam que esse cara é doido fazendo arca. Mas Noé continuou obedecendo a mandado do Senhor. E eu não vou falar tudo sobre Noé, a história toda. Mas veio a chuva. E aí a família de Noé disse, entra na arca tu e a tua família. Mas por que Deus só quis que Noé entrasse a família dele? Não, porque os outros não quiseram, não acreditaram. Porque quando o pastor prega aqui, quando Deus manda, é para a família todas. Mas todos obedecem? Não. Quem obedece, recebe. E aí Noé entrou na arca, e a Bíblia diz que toda geração foi perpetuada através da família de Noé. E através de Noé, foi salvo as famílias da terra. Deus perpetuou a geração, a família, pela obediência da família de Noé. Então, uma família que é obediente ao que Deus manda fazer, é uma família que vai ser salva. E se você quer salvar a sua família, obedeça a ordem do Senhor. Obedeça a voz de Deus. Mas Deus, isso aí está tão distante, não estou vendo, não consigo. Vai fazendo. Chame suas famílias, vamos trazer isso para Deus. E aí Deus vai trazer vitória para você. E a vitória foi a salvação dele. Outra família também que Deus abençoou foi a família de Abraão. Aí Deus disse assim, Abraão, sai do meio da tua parentela. Às vezes, irmão, a gente tem que sair do meio de algumas coisas que não estão dando certo para a gente.
Sai do meio desse povo que não te agrada. Eu confesso a vocês que eu tenho um irmão que ele faz um tempo que não fala comigo, porque eu aceitei Jesus. E eu afastei do meio da parentela para Deus. Quem me abençoa não é meu irmão, é Deus que me abençoa. E Deus, sai do meio da tua parentela e eu vou levar para uma terra e vou lá e vou te abençoar. E vou fazer você pai de multidões. E Noé saiu, e Abraão saiu. Talvez Abraão estava bem no lugar com muita posse. E a Bíblia diz que no caminho foi com Ló e se dividiu. Abraão disse, escolhe onde é que tu quer ir. Aí Ló escolheu o melhor pasto. E Abraão pegou o deserto. Mas no deserto Deus abençoou Abraão. E é no deserto que Deus vai abençoar a tua família. E ele está dizendo, sai desse meio que não está me agradando. A tua parentela talvez seja teus amigos. Coisa que não está agradando a Deus. Sai desse meio. Não estou mandando você acabar o casamento, mandar os filhos embora. Não é isso que Deus está dizendo, não. Mas sai do que não está agradando a Deus. Sai daquele meio, daquele núcleo. E agora, até porque quando Deus diz assim, casar-se o homem, a sua mulher, e dois serão uma família. Quando você se casa, a sua família vai ser vocês dois. O resto é parente. Pega a tua esposa e sai com ela e vai viver a tua vida, porque às vezes a mãe atrapalha, a sogra atrapalha, quer se meter no casamento dos outros. Aí diz, é tu e ela agora, é vocês dois. Então, Abraão obedeceu. E quando Abraão obedeceu, vocês sabem que Deus fez, Abraão foi pai de multidões. Deus disse que ele ia ter tanta descendência igual a areia da praia, que ninguém consegue numerar. E através de Abraão, Deus abençoou tanto o povo de Israel. Mas para Deus abençoar Abraão, Abraão teve que sair. Obedece, sai. Mas Deus está tão bom aqui, mas sai, que lá na frente vai ser ruim para tu. Então obedeça. Tem hora que Deus diz assim, fica. Tem hora que Deus diz assim, sai. Quando Ele mandar você sair, você obedeça. Sai para um lugar que você nem sabe para onde é que está indo. Mas se foi Deus que mandou, Ele se responsabiliza. Se for Deus que mandou, Ele te ajuda. Se for Deus que mandou você fazer, Ele vai te responsabilizar. Às vezes a gente, é o coração do homem que diz assim, eu queria deixar esse emprego para ir para aquele outro. Pergunta se Deus quer primeiro. Aí você diz assim, quer, vá. Aí Deus, eu abro a porta lá para você. Pergunte sempre a Deus o que você precisa fazer. Irmãos, aí, a outra família que Deus também abençoou nesta manhã foi a família de Arão. A família de Arão era a família que trabalhava para o Senhor, trabalhava na igreja. Era uma família sacerdotal. Era uma família que entrava no templo, fazia as orações, prestar os cultos. Sabia que Deus levanta a família para orar por você? Sabia que tem uma família que ora por você? Não, todas as famílias oram, não? E ora, e tem a obrigação da gente orar. Mas tem família que Deus levantou só para orar pelas outras famílias. E essa é uma família também do pastor. O compromisso é sério, é pesado. Aí você diz, mas todos oramos pelos outros, amém por isso. Mas a família do pastor, ela é encarregada de orar pelas nossas vidas, todas as nossas vidas. E é uma família que Deus chamou para servir. E Deus também está chamando sua família para servir a Ele. Primeiro Deus te salvou, te abençoou, agora tu vai servir. E nós podemos servir de várias maneiras. E Deus se agrada de todas elas. Você serve cantando, serve ajudando, serve de todas formas a Deus. Tudo é serviço. E a Bíblia diz que a família de Arão era a família sacerdotal, era uma família que Deus escolheu para trabalhar dentro do sacerdócio. E tem família que Deus escolhe para isso, para trabalhar na sua obra, para viver a obra do Senhor. E a sua família do pastor, não, a sua também é. Deus chamou você para trabalhar, você e toda a sua família. E quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, Deus abençoa a tua família cada vez mais. Então continue fazendo a obra do Senhor. Será que ser sacerdote era fácil? Não era. Hoje também não vai ser. A obra do Senhor não é fácil. Mas a obra do Senhor, ela é uma obra que te abençoa de volta. Deus nunca vai deixar de te pagar o que Ele te deve. Até porque tudo que a gente diz assim, Deus lhe pague, né? Deus está devendo a tanta gente. Mas Deus nunca deixa de pagar as promessas, as coisas que Ele te prometeu. Até quando você não merece, Ele te abençoa. E Deus vai continuar abençoando. Mas uma outra família também que eu quero falar nesta manhã, é uma família que se decidiu. Decidiu o quê? Decidiu servir ao Senhor. Teve uma hora que Josué estava no meio do povo dele e disse, olha,
Hoje eu proponho deixar os ídolos, deixar o que não agrada ao Senhor. Eu e minha família vamos servir ao Deus. Então decida. A família que se decide a servir ao Senhor é uma família abençoada por Deus. E Deus está dizendo essa manhã, decida entre os ídolos e o Senhor. Tem família que às vezes está dividida em cima do muro. É hora de se decidir. Decida assim, eu e minha família vamos servir ao Senhor. Pode deixar quem quiser falar, as circunstâncias, as caras feias, o que o povo acha, não importa. O que importa é que você decidiu servir ao Senhor. Hoje, o Diácono Charles estava falando, depois do pastor, a gente relembrou, né, de Jairo. Né? Não vou pregar sobre Jairo. Mas Jairo decidiu, eu decidi cair nos pés do Senhor. Os meus amigos poderosos não vão me abençoar. Ninguém vai salvar minha filha, mas eu me decidi me ajoelhar nos pés de Cristo. Procure decidir o melhor. Jairo era rico, tinha médico, tinha poder, tinha tudo, mas nada ia salvar a vida dele. Ele disse, eu vou me decidir hoje correr atrás de Jesus. Porque é Jesus que tem salvação para te dar. Né? Não vou pregar sobre Jairo. E a filha de Jairo morreu, mas Jesus chegou lá e curou. Então, quando você decide, Jesus salva, Ele cura, Ele liberta, Ele faz o que Ele quiser na tua vida, meu irmão. Agora, decida o caminho melhor, decida ir atrás de Jesus. Decida procurar Jesus. E uma família que se decide a procurar Jesus é uma família abençoada. E a família que deixa Jesus para trás é tanto sofrimento, é tanta angústia, é tanta choradeira, né? É tanta tristeza. É quando você decide deixar Jesus para trás. A gente conhece que famílias que saíram, foram atrás de coisas que Deus não mandou e voltou triste, voltou amargurada, né? Voltou angustiada porque desobedeceu. Então decida, você e sua família, obedecer, a servir a Jesus e correr atrás de Jesus e se ajoelhar nos pés dele. Porque só Ele pode salvar a sua família. E uma família também que foi abençoada por Deus foi a família de Obed. Obed-Edom, a Bíblia diz que a arca do Senhor foi levada. E quando nesse período Israel sofreu tanta desgraça porque deixaram a arca ser levada. E a arca foi trazida de volta. E outras pessoas estavam tomando conta da arca. E na hora que foram transportadas, tocaram na arca, né? Quando tocou, morreu. Às vezes a gente está tão acostumado com as coisas de Deus que a gente faz de qualquer jeito. A gente está tão acostumado de estar aqui na igreja que a gente vem sem reverência. E às vezes a gente se queima. E às vezes Deus queima a gente. Mas a família de Obed-Edom pegou a arca durante 3 meses. Colocou, a Bíblia diz que ele abençoou tanto a família dele durante 3 meses que o rei disse, vai buscar a arca de volta. Por quê? Eles tinham reverência. A arca era uma coisa preciosa. Ali dentro tinha... A arca não podia ser tocada. A arca... E eles ficaram ali. Jesus, tem uma arca na minha casa. Já pensou? A arca na sua casa? Aí todo dia eles olhavam para a arca, oravam pela arca e Jesus abençoando ele. Enquanto a gente está acostumado com as coisas de Deus, eu vou para a igreja hoje, eu vou segunda, eu vou terça, mas... Aí Deus, meu filho, cadê a reverência? Cadê o amor a mim? Cadê a gratidão? Cadê a verdade? Estou indo só por ir. Então tenha cuidado com as coisas de Deus. Então a família abençoada por Deus é uma família que tem cuidado com as coisas que Deus para ela tomar conta. Deus deu uma igreja ao pastor para tomar conta. E o pastor tem que zelar com muito carinho por ela. Tem pastor que eu vou quando eu quero lá, bota outra pessoa tomar conta. E Deus não chamou você. É você que tem que tomar conta da arca. E a arca representa Deus na tua casa. A arca representava Deus. E ninguém nem podia ver a arca, quem morria. E às vezes Deus está dentro da tua casa e você não tem reverência a Ele. Deus está vendo as coisas que você escuta, que assiste, o que vê, o que faz, o que fala. Aí diz, mas minha família não está sendo abençoada. Porque você não está tendo cuidado com a arca. Porque Deus não mora na sua casa, porque Ele mora na minha. E eu tenho certeza que mora na de vocês também. Então tenha cuidado que Deus está lá dentro da sua casa. Não é que dentro da igreja só que Deus está, não. Dentro da igreja eu faço, lá em casa é diferente. Lá em casa Deus também está. Ele está te vendo. E está me vendo também. Então, a família que Deus abençoa, tem cuidado com as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas. Deus é santo. E Ele quer que você tome conta das coisas dele com santidade. Não é de todo jeito, mas Ele vai te abençoar. Porque Deus é misericordioso. Então, nesse período de tempo, 3 meses só que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Deus fez maravilha na vida deles. E vai fazer na sua também.
Basta somente você confiar mais em Deus, ter cuidado com as coisas santas. Porque o que é santo e Deus vai cobrar disso. Amém? Eu já estou quase concluindo. Mas outra família que Deus também abençoou. E essa família, na verdade, Deus não fala da família, mas fala da pessoa. Porque Deus aqui fala de cada pessoa, mas cada pessoa tem uma família. Ninguém nasceu sozinho, né? Sabe? Alguém tem família, você tem uma família. Foi a família do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um rei bom. Fez uma reforma em Jerusalém, quebrou os ídolos. Mas só que ele antes tinha ficado doente e ele curou e ele se engrandeceu, né? E ele também fez uma coisa que Deus não agradou a Deus. Ele mostrou os ouros, a riqueza para os babilônicos. E depois ele pegou o ouro e deu para pagar a coisa babilônica. E Deus também não se agradou. E Ezequias ficou doente. A Bíblia diz que ele estava com uma úlcera. Aí Deus mandou Isaías lá, diz assim: põe em ordem a tua casa, organiza a tua casa, que tu morrerás, não viverás. E Deus avisa, irmão. Aí eu estava conversando com o irmão, a gente foi fazendo a visita. Deus avisa: organiza a tua casa, paga as tuas contas, faz as coisas certas, que Deus está vendo, meu irmão. Só que Deus é misericordioso. Aí Ezequias olhou para a parede e o pastor estava orando aqui, vocês não viram, mas o pastor estava conversando com a parede agora de manhã. Estava contando uma história a Deus. E Ezequias disse: Senhor, eu fui um bom rei, eu fiz o que era bom para o Senhor, eu tirei os ídolos de Jerusalém. Aí disse: tá bom, vou te dar mais 15 anos de vida. Ou seja, tem hora que a família tem que dizer a Deus: ó Deus, tem misericórdia. Deus queria, sabe o que Ezequias? Humildade, reconhecer. E Deus, Deus não quer te matar, Deus quer te fazer bem. Ele diz assim: ó, o bem que eu tenho para fazer você nem imagina que eu quero fazer para a vida. Mas basta você descer que Deus te levanta. E quando Ezequiel olhou para a parede, chorou, eu creio que ele chorou, disse: Deus, me ajuda, eu fui fiel. Mas eu disse: agora eu vou te abençoar. Eu vou te dar mais 15 anos de vida. Já pensou a pessoa que está quase morrendo ganhar 15 anos de vida? Talvez muita gente daqui não sabe nem se vai viver mais 15 anos. E o outro que já estava desenganado: você tem mais 15 anos para viver. A Bíblia não fala, mas eu acho que Ezequias nesse ano cuidou da família, esses 15 anos, saiu com a esposa para passear, viajou, fez tanta coisa que ele nem tinha feito, porque só pensando no reinado, só pensando. E às vezes a gente quer consertar a igreja com a casa bagunçada. Às vezes a gente quer falar aqui na igreja e a casa não está arrumada. Então a gente tem que organizar a nossa casa. E uma família abençoada por Deus é uma família que organiza a sua casa. Já pensou, a gente quando vai para uma casa nova, a gente quer botar os móveis, fazer tudo novo, ajeitar, ficar organizado. E muitas vezes a gente esquece de colocar Deus dentro de tudo isso que a gente quer organizar. E a Bíblia diz lá em Mateus que buscar em primeiro lugar as coisas e o resto Ele vai te dar tudo. Chama primeiro Deus para estar na tua casa e o resto Ele vai dando, vai fazendo. E já concluindo, outra família que Deus abençoou, e a família que Deus abençoa, ela tem promessa. E aí esse texto aqui, Davi estava fazendo uma oração de gratidão a Deus, por tantas coisas que Deus fez a ele. Aí ele diz assim, eu vou ler nessa minha linguagem aqui, que diz assim: agora por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois tu, Senhor, abençoas o abençoado para sempre. Davi disse assim, ó: agora pela tua bondade, abençoa a minha família, para que ela permaneça na tua presença para todo sempre. Porque o que tu abençoa para sempre será abençoado. Então, quando Deus diz assim, vou te abençoar, Ele não vai depois recuar, não. Ele te abençoa mesmo. E Ele vai continuar te abençoando. Aí você diz assim, mas a família de Davi teve confusão, briga, irmão tratou mal a irmã, e o pai foi perseguido pelo filho, foi. Nenhuma dessas famílias que Deus abençoou foi perfeita. Nem a minha, nem a sua vai ser. Mas Deus abençoa pela sua misericórdia. E sabe o que aconteceu com a família de Davi? A geração de Davi? Sabe quem nasceu dessa família? Jesus. Nasceu para salvar a mim e você.
E eu e você está aqui hoje porque Jesus fez uma promessa a Davi, que deles viria o que seria o Salvador do mundo. Então, depois que Deus fez a promessa a Davi, passou gerações, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é considerado o filho de Davi. É o Deus que te salva, que te cura, que te abençoa. É o Deus que vai abençoar a tua família para todo sempre. E se Deus fez uma promessa para você, irmão, guarde, que no tempo certo Deus vai cumprir. Porque Deus quer abençoar a tua família e quer abençoar a minha. Então, se coloca na mão de Deus, chama a tua família para orar, obedece o que Deus manda, porque Ele vai te abençoar. E já encerrei de verdade, só para concluir, diz assim: a família abençoada por Deus recebe bênção de salvação, cada membro da família se torna pessoas abençoadas, passando a servir ao Senhor em ministérios diversos, em ministérios especiais, com a vida decidida a abrir mão do que não é bom, com muito resultado sobre a prosperidade, e tudo que faz vai ser bom. E é sempre organizada, sem deixar brechas, porque a família abençoada por Deus tem promessa. Então, quando diz assim, põe tua casa em ordem, fecha as brechas, tranca as portas, tem gente espiando pela brecha, fecha as brechas para o inimigo não entrar, que Deus ele vai abençoar. E que Deus abençoe sua família esta manhã e a minha, que possamos ser uma família abençoada na mão do Senhor. Amém?